Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de operações unitárias e na aula de hoje nós vamos falar sobre leitos com recheio. Nós vamos ter duas aulas sobre isso. Uma que nós vamos falar sobre leito fixo, que vai ser na aula de hoje, e uma sobre leito fluidizado, que vai ser a nossa próxima aula. Mas para poder falar sobre leito com recheio, eu preciso explicar o que é. E o que é um leito com recheio? Nada mais é do que um tubo cilíndrico, que também pode ser conhecido como coluna, pode ser chamado como coluna, e ele é preenchido com partículas sólidas. Essas partículas, elas podem estar distribuídas aleatoriamente, como elas podem estar organizadas. Quando elas estão organizadas, a gente tem uma passagem característica, né, com caminhos preferenciais, onde a gente determina por onde o fluido vai passar. Nessas partículas passam-se fluidos. Esse fluido pode ser líquido, gasoso ou os dois. É muito mais comum essa coluna estar na vertical. Por quê? Porque a gente vai fazer a entrada do fluido e vai ter todo o preenchimento da coluna para sair por cima. Mas existem também casos onde elas podem estar na horizontal. Neste caso, a entrada é por baixo, ela tem todo o preenchimento e sai por cima também. Ou então inclinada. Nós temos diferentes tipos de leito e eu trouxe para vocês aqui 5 deles: o leito fixo, o leito empacotado, o jorro, o fluidizado e o gotejante. Vamos ver um pouquinho sobre eles? Vamos começar com esses dois, o leito fixo e o leito empacotado. O leito fixo, eles são constituídos por partículas que elas estão fixas, né? Elas estão presas nessa coluna e o fluido escoa nesse leito. Normalmente, a entrada é por baixo. Por que a entrada é por baixo? Porque a gente tem todo o preenchimento da coluna. Mas existem casos que nós temos contracorrente, um fluido vindo de baixo para cima e um fluido de cima para baixo. Existem casos também que a entrada vai ser por cima, mas comumente a entrada é por baixo. O leito empacotado é um leito fixo também, só que as partículas dentro dele são inertes. No leito fixo, essas partículas elas vão ter uma função a mais, como por exemplo quando a gente está falando de reator. No leito empacotado, as partículas não participam do processo, elas apenas têm o objetivo de aumentar a área de contato, como numa coluna de destilação, numa coluna de absorção, onde a gente tem alguns tipos de anéis. E quais são esses anéis? Esses anéis existem vários, mas eu trouxe alguns modelos para vocês. São conhecidos como anéis de Hashing, anéis de Lessing, anéis quartelados, anéis de Paul, de Behr e de Interlocks. Aqui está a descrição de cada um deles. E como que a gente faz a escolha? De acordo com como ocorre o tipo de contato entre os fluidos em cada um desses casos. E aí a gente estuda e escolhe. Além disso, eles têm diferentes perdas de carga, porque quando a gente estuda um tipo de leito com recheio, é a principal variável que a gente precisa trabalhar, que é a perda de carga. Então, quando a gente tem recheio, aumenta muito. E o nosso objetivo é ter a menor perda de carga possível, senão a gente vai precisar de um gasto de energia muito grande. Então, a gente faz essa escolha. Nós temos também o leito fluidizado. A gente vai estudar ele em detalhes na semana que vem, na nossa próxima aula. Mas ele é formado por partículas livres, que conforme o fluido sobe, essas partículas elas vão se dispersando. E elas têm o objetivo de promover um contato maior, um contato mais íntimo, partícula, 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 fluido. Esse leito fluidizado, ele tem várias etapas. Cada autor, ele trabalha essas etapas com nomes diferentes, mas tem algumas etapas que são muito importantes, que é a etapa de leito fixo, o momento que esse leito começa a expandir, a gente vai ver na semana que vem. Nós temos também a etapa incipiente, que é a etapa de mínima fluidização, que é um ponto muito importante. Aí a gente tem propriamente a fluidização, que alguns autores separam como fluidização turbulenta e a pneumática. Nós temos também o leito de jorro. O leito de jorro também tem partículas livres. E como é que ele funciona? Nós temos a entrada aqui por baixo, que pode ser de ar ou de água, tá bom? E aqui nós temos as partículas livres. Por esse diâmetro aqui ser muito menor que o diâmetro da coluna, ele vai formar um caminho preferencial, que é o que a gente chama de jorro.
Essas partículas que estão aqui, elas começam a subir nessa região que a gente chama de fonte, onde elas desaceleram. E a hora que elas desaceleram, elas caem aqui de novo no que a gente chama de região anular. Se a gente vir de cima, a gente tem aqui, ó, partículas e no meio a gente tem o jato de jorro que vai passar aqui. Essas partículas, elas vão descendo e como as partículas que estão mais próximas aqui do jorro são levadas para cima, elas se reacomodam e aí elas têm a movimentação. Essa vantagem da gente usar o leito de jorro é que a gente tem um melhor controle de temperatura do processo. Nós temos também o leito gotejante. Ele também é um tipo de leito fixo. E ele tem aqui duas fases de fluido, o líquido e o gás, com partículas aqui no meio. O que acontece nesse caso? Tanto o líquido como o gás, eles vão entrar na parte de cima e o fluxo deles vai ser na direção vertical para baixo. Só que o fluxo do ar, ele é muito maior do que o da água. E como eles encontram barreira aqui no meio, que são as partículas que estão aqui no meio, no final, aqui embaixo, a gente tem a água saindo como se ela estivesse gotejando, por isso o nome dele. Né? Ele é muito utilizado para trabalhar a remoção de matéria orgânica, utilizando, por exemplo, cascalho, né, aqui como material sólido, e também esse material sólido, quando ele é um catalisador, esse leite é utilizado no processo de craqueamento do petróleo. E qual que é o objetivo da gente ter um leito com recheio? É melhorar o contato entre duas ou mais fases fluidas. Lembrando que esse fluido ele pode ser líquido-líquido, gás-gás ou gás-líquido. Né? E em que ações que ele é utilizado? Em reações químicas, como eu mostrei para vocês, em adsorção, absorção, separação, como no caso da cromatografia, em filtros de areia, existe uma infinidade de utilização para eles. Bom, essa é apenas uma introdução que a gente vai trabalhar esse leito fixo e lá na nossa aula a gente vai ver o equacionamento dele. Nós vamos trabalhar alguns exercícios de leito fixo, de leito de jorro e alguns cálculos intermediários que a gente precisa fazer. Aguardo vocês lá. Tchau, tchau!